Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aqui na primeira grande parte da profissão de fé, estamos na segunda sessão, que é a profissão de fé cristã e os símbolos da fé. Estamos no primeiro capítulo, que vai tratar de crer em Deus Pai. Porém, estamos aqui no segundo parágrafo, que tem como título o Pai. Só que nós já estamos adiantando aqui e estamos na Santíssima Trindade. Bem, nós começamos a estudar a Santíssima Trindade no nosso último programa e vamos dar continuidade hoje sobre o dogma da Santíssima Trindade. É a partir aí do número 253 do Catecismo da Igreja Católica, aquele número em negrito ao lado da página. Então, número 253. A Trindade é una. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial. Esses títulos, então, como nós já sabemos, os dogmas, eles foram sendo necessários, que a Igreja fosse instituindo esses dogmas, porque tudo dentro da Igreja é mistério. Nós não podemos entender o mistério. Mas, pela nossa razão, pelos nossos estudos, então nós vamos aí definindo algumas coisas que podem nos orientar para este mistério, sem contudo entendê-lo, mas nos dar pistas de fé, pistas que a nossa inteligência consegue absorver. Então, quer dizer, a Igreja vai estudando e vai percebendo o que pode ser colocado no dogma, que é coerente à verdade da fé revelada por Jesus Cristo, e que não vai aí, de forma nenhuma, desdizer aí toda a palavra de Deus, toda a revelação de Deus. Então, eles vão fazendo aqui algumas considerações, que nós chamamos de fórmulas, fórmulas dogmáticas. Então, a Trindade é una. O que é una? É uma só. Una nós podemos entender dois sentidos, é única e é unida. Então, a Trindade é una, porque ela é única e ela é unida. Ela é única porque não existe. É três pessoas divinas que estão unidas perfeitamente. Não existe em outro modo, algo que nós conheçamos além disso. Além da Trindade não existe, não é? Então, ela é única porque são três pessoas distintas uma das outras, mas são perfeitamente unidas. Ok? Não professamos três deuses. Então, nós não dizemos que o Pai é um Deus, o Filho é outro Deus e o Espírito Santo é outro Deus. Não podemos dizer isso. Aí seriam três deuses. Nós não temos três deuses. Nós temos um só, um Deus que é constituído por três pessoas. E essas três pessoas têm a mesma substância. Então, nós chamamos de a Trindade consubstancial. Ou seja, a mesma substância, a mesma essência. O que uma é, a outra também é. Então, o Pai, em questão de substância, em questão de essência, é igual ao Filho, que é igual ao Espírito. E o Espírito é igual ao Pai e ao Filho também. Então, consubstancialmente, quer dizer, os três são deuses iguaizinhos. Podemos dizer assim, porém são três pessoas diferentes. O Pai é sempre o Pai, o Filho é sempre o Filho, nunca é o Pai, e o Espírito também não é nem o Filho nem o Pai. Então, em questão de pessoas, eles são distintas. Em questão de substância, eles são idênticos. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus quanto à natureza. Então, natureza,
substância, essência, são sinônimos. Cada uma das três pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Pai, Filho, Espírito Santo não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquele que é o Pai não é o Filho, e aquele que é o Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. É o Pai que gera, o Filho que é gerado, o Espírito Santo que procede. A unidade divina é trina. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu sei que é difícil, né, para quem está ouvindo pela primeira vez, mas vamos aqui com calma, tentando refletir melhor sobre isso. Bem, então o que o Catecismo da Igreja está nos ensinando aqui? Que as pessoas divinas, elas são distintas entre si. O que é distinta? Diferente. Então o Pai é sempre o Pai. O Pai não é o Filho. Assim como você, se você tem filho ou filha, né? Você não é seu filho também não é você. Então, desse modo, nós conseguimos entender que o Pai é o Pai desde sempre, o Filho é o Filho desde sempre, o Espírito Santo é outra pessoa também desde sempre. Os três são as três pessoas divinas que são distintas entre si. O que é o Pai? O que faz o Pai, o Filho não faz, o Filho não é. E o que faz o Filho, o Espírito Santo também não é, também não faz. Então, são três pessoas com vontades diferentes, vamos dizer assim, vontades próprias, melhor dizendo, né? Vontades próprias, caráter próprio, liberdade própria. Quer dizer, são pessoas, são pessoas distintas entre si, cada uma é uma. Elas não se confundem. Elas não são absorvidas umas pelas outras, elas não somem umas pelas outras, não. São pessoas, cada uma tem seu jeito de ser. Ok? Então são três pessoas diferentes na divindade, mas ao mesmo tempo são idênticas. Por quê? Porque formam um só Deus em três pessoas. Elas têm a mesma substância, elas pertencem à mesma natureza. Elas têm a mesma essência, então por isso que nós dizemos que é um só Deus, em três pessoas, não são três deuses, ok? São distintos entre si pelas suas relações de origem. Bem, vamos ver a origem. É o Pai que gera, não é verdade? O Filho é gerado e o Espírito Santo é procedido. Quer dizer, o Pai, ele é Pai porque gera, não é isso mesmo? Você também. Se você tem filho ou filha, você gerou esse filho, essa filha. Então, por isso que você é pai. Aqueles que não têm filhos não são pais, porque não têm filhos, não geraram filhos. Então, o pai é pai porque ele gera o filho. Agora, o filho é gerado pelo pai, mas não nasce. Por quê? Porque é Deus. Deus não precisa nascer. Eles são eternos. Eles não precisam de um início de forma alguma. Eles são eternos, não tem início, não tem fim. Isso é um grande mistério. E o Espírito Santo é procedido. Quer dizer, o que é ser procedido? Ele vem do Pai e do Filho. Ele existe pelo Pai e pelo Filho. Mas ele é tanto Deus quanto o Pai quanto o Filho. Ele não é menos do que o Pai e menos do que o Filho de forma nenhuma. Ele é Deus da mesma forma, assim como o Filho. Não é porque ele é filho do Pai que ele é menos que o Pai. Não, ele é tanto Deus quanto o Pai e quanto o Espírito. A unidade divina é trina. Então, esse é um grande mistério, né?
Eles são três, mas ao mesmo tempo são um em sua divindade. Isso é um grande mistério. As pessoas divinas são relativas umas às outras. O que é relativo? Bem, vamos lá. Por não dividir a unidade divina, a distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Então, onde que está a distinção entre as três pessoas que são totalmente iguais? Onde está a distinção? No que se refere em relação uma à outra. O que o Espírito faz em relação ao Pai e ao Filho? O que o Filho faz em relação ao Espírito e ao Pai? Ok? Então, é esse relacionamento entre eles que os distinguem. Que nós podemos chamar o Filho de Filho, o Pai de Pai e o Espírito Santo de Espírito Santo. Então, isso que distingue, quer dizer, a relação entre eles, como que eles se comunicam, como que eles reagem, como que eles vivem entre si. Vamos lá. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho é referido ao Pai, o Espírito Santo aos dois. Quando se fala destas três pessoas, considerando as relações entre elas, crê-se, todavia, em uma só natureza de substância, pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Então, veja, querido irmão, querida irmã, são coisas que a igreja vai iluminando para nós. É um mistério? Sim, é um mistério. Ninguém entende? Não, ninguém entende, ok. Mas existe, Deus, vamos dizer assim, que Deus permite, pela nossa consciência, pela nossa capacidade cognitiva, né, de pensar, de refletir, Ele permite que nós cheguemos a essas conclusões. São pequenas conclusões? Sim, são muito pequenas, claro. São pequeníssimas em relação ao mistério glorioso da Santíssima Trindade. O que nós sabemos é muito pouco, mas esse pouco já nos ajuda a entender um pouquinho e a contemplar mais e mais esse mistério. Então vamos lá. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Então vamos ver aqui que São Gregório Nazianzeno, famoso santo e doutor da igreja, qual a contribuição que ele dá para nós aqui. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me faz suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vou-os tirar dela. Bem, então, só lembrando aqui, São Gregório estava pregando para os catecúmenos em Constantinopla. Constantinopla, você sabe, né? Uma cidade muito importante na Idade Antiga. Constantinopla hoje mudou de nome, né? Mas é a mesma cidade, mas é Istambul, que aí é a capital da Turquia, não é? Então, Istambul é Constantinopla. Então, ele estava aqui, ele ia batizar, então, esses catecúmenos, e ele estava falando com eles. Então, vamos lá. Continuando, né? É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela. Muito bem, o batismo, né?
Eu vou-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Essa é a verdade, não é? Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de uma maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou de natureza, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita conaturalidade é de três infinitos. Então, quer dizer, a conaturalidade, o que é natural aos três, é de três infinitos. O Pai é infinito, o Filho é infinito e o Espírito Santo é infinito. Cada um considerado em si mesmo é Deus todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha no seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Bem, então nós podemos observar aí, querido irmão, querida irmã, que tanto a unidade, né? Quanto a Trindade, a unidade e a Trindade, se nós pensarmos nelas separados, tudo bem, estaremos estudando sobre a união das três pessoas e também que elas são uma só. Quanto mais contemplarmos essa unidade, quanto mais contemplarmos essa Trindade, mais nós seremos banhados da graça de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Quanto mais você mergulha pensando nas três pessoas, refletindo sobre elas e imaginando que elas são três pessoas diferentes, mas estão unidas ao mesmo tempo, tudo isso vai enchendo o seu coração de fé, de esperança, de força, de coragem. Quanto mais nós contemplamos os mistérios da fé cristã, mais o nosso coração transborda de alegria, de fé, mais ele transborda. Por isso que devemos contemplar, sim, os mistérios da fé cristã. Claro, não vamos entender? Sim, não vamos, mas contemplar podemos, devemos e é bom para nós. É isso que São Gregório está falando aqui. Que ele nem começa a pensar na unidade e a Trindade já banha seu pensamento de esplendor. E o contrário também, nem comecei a pensar na Trindade e a unidade toma conta de mim. Vejam que palavras bem colocadas, bem expressas. Bem, agora o número 257 diz assim: Ó luz, Trindade bendita, ó primordial unidade. Deus é beatitude eterna, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa luz que vem da Trindade é uma luz bendita. Essa luz ilumina a unidade. Deus é beatitude eterna, Deus é santidade eterna, é vida imortal, é luz sem ocaso, quer dizer, nunca essa luz se põe como o nosso sol. O nosso sol, ele nasce e morre, não é? Então, o ocaso é quando ele se põe à tarde. A luz de Deus nunca se põe, a luz de Deus nunca deixa de iluminar. Então, podemos contemplar a Trindade também neste sentido, né? De ser essa luz bendita, essa luz santíssima. Livremente, Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Então, ele quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Veja o que agora vamos estudar aqui. Que tudo isso que estamos vendo sobre a Trindade, essas maravilhas que estamos estudando sobre a Trindade, Deus quer comunicar a nós. Pessoas tão pequenas, tão ínfimas, tão pecadoras, não é? Este é o desígnio da benevolência que ele concebeu desde antes da criação do mundo no seu Filho bem-amado. Como vai dizer a carta aos Efésios.
predestinando-nos à adoção filial neste. Quer dizer, predestinando-nos à adoção filial no Filho. Porque nós somos filhos no único Filho de Deus, que encarnado é Jesus Cristo. Então, nós somos filhos no Filho. Se não fosse o Filho se encarnar, nunca nós voltaríamos a ser filho de Deus. Ou melhor, nunca fomos filhos de Deus, nós éramos criatura. Mas depois, por causa do pecado original, sim, o Filho vem, nos devolve ao Pai, evidentemente, mas nos devolve agora como irmãos dele, que nós não éramos antes. E agora, então, nossa situação melhorou, porque nos tornamos filhos de Deus. Vamos lá. Predestinando-nos à adoção filial neste, quer dizer, no Filho. Isto é, a reproduzir a imagem de seu Filho. Graças ao Espírito de adoção filial, isso é possível. Graças ao Espírito Santo, em nós vão surgindo, vão brotando, vão aparecendo a imagem do único Filho de Deus. Então, nós somos imagens do Filho de Deus. Veja, querido irmão, querida irmã, um grande mistério para nós aqui. Nós, quando fomos criados lá em Gênesis 1, 26, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok, mas agora, por causa do pecado original, e porque o Pai teve que enviar seu Filho, ele se tornou um ser humano e morreu na cruz, e agora no batismo nós adquirimos a imagem do Filho. Veja que antes nós tínhamos a imagem de Deus, Agora nós temos a imagem do Filho. Nós temos que parecer com o Filho, sermos idênticos, sermos iguais ao Filho. Mas em que ponto, em que ocasião que eu e você somos iguais ao Filho de Deus? Então, nós temos que ser no nosso espírito. Ser iguais a Ele quer dizer buscar a santidade, buscar o amor. Assim como Ele amou todas as pessoas e morreu por amor, nós temos também que buscar esse amor. Assim como Ele perdoou os que o matavam, nós também temos que aprender a perdoar os que nos humilham, os que nos fazem o mal. Então, isto é se assemelhar a Cristo. Isto é tornar o quê? Imagem, como está escrito aqui, né? Nos tornar imagem deste Filho. Nós somos filhos no Filho. Então, nós temos que ser imagem desse próprio Filho. Olha lá, reproduzir a imagem do Filho. Romanos 8, 29. Reproduzir, quer dizer, tem que aparecer em nós a imagem do Filho. De como que nós vamos ser imagem dele? Ora, fazendo o que ele fez. Amando da forma que ele amou. Se entregando ao Pai da forma que ele se entregou, sendo obediente ao Pai. Agora temos que ser obediente à palavra, porque a palavra é a revelação desse Pai. Temos que ser obediente à doutrina católica, porque o Filho trouxe essa doutrina para nós. Então, tudo isso temos que fazer, sim. Agora, essa decisão prévia é uma graça concedida antes de todos os séculos, como está em 2 Timóteo 1, 9 a 10. Proveniente diretamente do amor trinitário. Ele se desdobra na obra da criação, em toda a história da salvação após a queda, nas missões do Filho e do Espírito, prolongadas pela missão da Igreja. Então, essa graça foi nos dada lá no início, quando nós fomos gerados como seres humanos. Bem, por causa então do pecado original, decaímos. Agora vem o Filho, realiza tudo o que ele realizou, que você sabe, e depois que ele ascendeu aos céus, ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é que nos vai dar força, coragem, que nos vai dar ânimo para todas as coisas, para buscarmos esse Deus continuamente, fortemente, perenemente. É esse Espírito Santo que coloca em nós o dom da fé, da esperança, da caridade. É esse Espírito Santo que nos cumula de dons agora. Tudo isso foi conseguido pelo Filho de Deus, que morreu na cruz por cada um de nós. Então isso nos foi dado. Isso é dado para nós. Então veja que todas essas maravilhas que nós estamos vendo aqui sobre a Santíssima Trindade, todas essas maravilhas, foram dadas para nós. Nós temos a Santíssima Trindade agora no nosso coração. Nós somos templos da Santíssima Trindade.
Mas você imagina aí, querido irmão, querida irmã, estudando toda essa vida divina, esses mistérios maravilhosos de unidade, de trindade, de amor entre eles. Quer dizer, tudo isso agora está conosco, foi nos dado. Veja como que Deus age. Ele quer que você e eu participemos da vida divina dele, que só o Filho e o Espírito participam junto com o Pai. Mas Ele quer que você e eu participemos da mesma vida divina que o Filho e o Espírito Santo participam desde sempre, desde toda a eternidade. Só o Filho e o Espírito poderiam participar com o Pai junto dessa vida divina. Mas veja a imensidão do amor desse Deus. Veja a realização plena dessa graça divina de nos elevar a estarmos dentro de Deus, junto com o Filho, com o Espírito e com o Pai. Gente, isso daí é uma graça que nós não podemos medir, nós não podemos imaginar. É algo tão grandioso, querido irmão, querida irmã, que é muito para a nossa consciência, para nós entendermos isso. Tem pessoas que até desistem a falar, mas isso não é possível mesmo, e é melhor eu viver a minha vida aqui, viver a minha vida de pecado, que isso é a igreja que está inventando, é a igreja católica que está criando essa história. Bem, isso não é uma história, isso não é uma invenção. Isso é uma realidade divina, que não pertence a nós, essa realidade. Mas o Senhor quer que nós vivamos essa realidade. Não porque nós merecemos, não porque de forma alguma, mas é porque Ele quer. Então, para que você veio ao mundo? Então vamos definir assim. Para que você, irmão, irmã, veio ao mundo? Bom, viemos ao mundo sim, porque fomos aqui jogados neste mundo, vamos dizer assim, por causa do pecado original. Então, nós fomos separados de Deus. Estávamos com Deus, fomos separados por causa do pecado original. Fomos descartados aqui nesse mundo, vamos dizer assim. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, vem nos procurar neste mundo, vem nos atrair, vem nos convidar para vivermos a vida divina dele, para podermos voltar agora numa situação melhor do que Adão e Eva. Muito melhor. Porque agora nós vamos estar mergulhados dentro de Deus. Por causa tudo, claro, da encarnação do Verbo, da sua morte, ressurreição, etc. Então agora nossa situação se torna melhor. Mas é preciso que nós tomemos decisões. É preciso que você se decida. Eu quero viver em Deus. Eu quero viver essa vida divina. E tem mais. Nós já somos convidados a viver essa vida divina agora. Não esperar após a morte. Nós já podemos viver agora a imensidão dessa vida divina neste mundo de pecado, nesse mundo de ilusões, nesse mundo de mentira. Nós podemos viver agora. De que forma, Luiz Carlos, podemos viver? Amando as pessoas, perdoando as pessoas, sendo amigo, não sendo traidor, mentiroso, ladrão, mas sendo amigo, leal, fiel. Nós já podemos ir vivendo isso, com certeza. Bem, querido irmão, querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria, essa mulher que conheceu profundamente, conhece, né? A Santíssima Trindade, como ninguém conheceu, ela conhece. Então vamos pedir a ela que reze por nós, para que possamos ser firmes, decididos a nos entregarmos aí por amor à Santíssima Trindade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.